Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho de fechamento de mercado e também o que podemos esperar do mercado no dia de hoje. Tivemos um probleminha aí em relação ao som anteriormente, por isso reiniciamos aqui a transmissão. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Tivemos mercados fechados aqui no Brasil na segunda e terça-feira por conta do feriado de carnaval. Hoje, inclusive, mercados só retomam aí a partir das 13 horas, então também temos aí uma movimentação bem atípica falando aí para mercado e bolsa brasileira no dia de hoje, mas vamos olhar um pouquinho aí desde o fechamento da bolsa brasileira na sexta-feira, dia 25, e também um pouquinho aí do que aconteceu no dia de ontem nos mercados globais e toda a expectativa para o dia de hoje. Lembrando aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entregue esse conteúdo aí de forma relevante a cada vez mais pessoas e as pessoas comecem aí o dia bem informado, e seja você que gosta aí de investimentos, você que quer se tornar um especialista ou que trabalha no mercado financeiro e quer começar o seu dia também bem informado. Olhando então um pouquinho para fechamento de mercado nos últimos dias, por aqui tivemos então fechamento lá no dia 25, sexta-feira, com mercados aí de forma geral tentando reagir um pouquinho em relação aí à guerra na Rússia e Ucrânia, né, que iniciou na semana passada. Agora já estamos praticamente aí há uma semana já com o início aí dessa guerra, né, próximo já do sétimo dia desde então, mas na sexta-feira, dia 25, os mercados tentavam se recuperar da forte queda no dia anterior, onde iniciou aí os primeiros ataques basicamente ali na região da Ucrânia pela Rússia, principalmente aí com os países olhando aí para a possibilidade já de bloquear, né, os bancos russos, as instituições financeiras do sistema interbancário SWIFT, que é o sistema aí que permite aí as transações internacionais de recurso. Com isso, obviamente, os impactos são muito grandes, né? E por isso, já na sexta-feira havia uma indefinição se seria possível e qual o impacto disso durante todo o dia ali países da União Europeia e a própria OTAN, entre outros países ali se reuniam para definir sobre essas restrições e outras sanções também. Por aqui, o último dia então de pregão de fevereiro, né, nós tivemos o Ibovespa conseguindo fechar a semana em alta e mesmo com as fortes quedas da semana passada, o mês de fevereiro também em leve alta, então segundo mês consecutivo de alta para as bolsas brasileiras, obviamente com o fluxo cambial estrangeiro aí, né, muito forte, muito recurso ainda vindo de fora, com investimentos baratos aqui no Brasil e também investidores aproveitando a taxa de juros mais alta, inclusive com uma curva de juros aí apontando aí para esse aumento, né, médio do juro futuro, o que também trouxe um pouco mais de tranquilidade e alta para a Bolsa Brasileira lá no dia 25. Olhando aí para outros mercados e ainda falando do dia 25, lá na sexta-feira, tivemos aí o PCE nos Estados Unidos, né, que é outro indicador de inflação, que também veio aí em forte alta, maior alta dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, e também traz uma maior preocupação em relação aos próximos passos lá do Federal Reserve. Então, em meio à própria situação de guerra, né, que nós vivemos e que causam aí uma grande preocupação para diversos países, para o globo inteiro, nós também temos a realidade da inflação e também aí os próximos passos dos bancos centrais a nível global em relação à retirada de estímulos e principalmente ao controle aí de preços, né, através da política monetária, aumentando a taxa de juros, que também acaba sendo uma grande preocupação. Durante o feriado brasileiro, os mercados lá fora não pararam e oscilaram bastante, com dias aí de alta e ontem fechando a maioria dos mercados aí em forte queda com o aumento das tensões e dos conflitos, mesmo em meio aí a conversas de um possível diálogo, os bombardeios não pararam, inclusive aí com algumas centenas de milhares de pessoas deixando a Ucrânia e também aí cada vez mais o exército russo se aproximando aí da capital Kiev, o que acaba também trazendo um pouco mais de preocupação em relação ao conflito.
Com isso aí os países continuaram a ampliar as sanções, inclusive aí alguns bancos russos sendo bloqueados do sistema interbancário SWIFT, que era a discussão lá da sexta-feira. Isso aconteceu entre segunda e terça-feira, com a manutenção aí dos ataques russos, mas ainda assim existe uma grande incerteza. Ontem as bolsas em geral fecharam negativas, como falávamos, mas olhando para o índice ADR, que são as ações, né, não americanas negociadas nos Estados Unidos, então os ADRs de empresas brasileiras fecharam em leve alta, o que traz um pouco aí de ânimo para o mercado brasileiro no dia de hoje, mesmo em meio a toda essa catástrofe, obviamente aí muito puxado por Petrobras e pelo avanço aí no preço da commodity, que nós vimos aí isso já acontecer na semana passada por conta aí da interrupção de fornecimento aí do petróleo russo. A gente fala um pouquinho sobre todos esses desdobramentos no dia de hoje. Olhando um pouquinho então para fechamento em números, no dia 25, o fechamento do índice Bovespa foi uma alta de 1,39%, com a bolsa fechando em 113.141 pontos. O restante dos dias, dia 28 e dia 1º ontem, feriado, então não tivemos pregão. Temos a cotação do dólar ele também do dia 25, com uma alta de 1,25% a R$ 5,16. E olhando para fechamento do mercado norte-americano no dia de ontem, dia 1º, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caiu 1,59% a 13.532 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,55% a 4.306 pontos e Dow Jones caiu 1,76% a 33.294 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Europa, nós também tivemos a cotação do euro somente aí referente ao dia 25, sexta-feira da semana passada, onde a moeda europeia subiu 1,99% e fechou a cotação aqui no Brasil a R$ 5,82. Olhando para as bolsas europeias e para o fechamento delas no dia de ontem, dia 1º, a Alemanha aí teve queda de 3,85% a 13.904 pontos, França caindo aí 3,94% a 6.396 pontos, e no Reino Unido uma queda de 1,72%, com a bolsa fechando a 7.330 pontos, bolsas europeias no geral aí fechando aí nas mínimas de mais de um ano, mais de 12 meses, né? Então todo o ganho das bolsas europeias no último ano perdido aí nessas últimas semanas por conta do conflito aí entre Rússia e Ucrânia. Olhando um pouquinho também aí para bolsas asiáticas, ontem ainda na expectativa, as bolsas asiáticas, né, com as ações aí de bloqueios e outras sanções contra a Rússia por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, se imaginava aí uma retomada um pouco melhor dos mercados, e as bolsas asiáticas fecharam em leve alta, com a China subindo 0,13% a 13.488 pontos, e no Japão também a bolsa tentava se recuperar, a bolsa Nikkei, que subia 1,20% a 26.844 pontos, fechamento de ontem, dia 1º. Olhando também para o fechamento de ontem, dia 1º, das criptomoedas, nós tivemos aí o Bitcoin subindo 2,35% no fechamento de ontem, enquanto o Ethereum subia 5,11%. Petróleo futuro, esse sim trazendo maior preocupação, com as negociações aí do Brent chegando a $107,12, a negociação futura do barril de petróleo, e o WTI chegando a $106,44. Aqui um ponto importante, né? Falávamos no nosso Morning Call já há algumas semanas de uma expectativa do preço do petróleo aí chegar aos $100 no segundo semestre desse ano, e no fim do quarto trimestre para o início de 2023, próximo de $120. Essa era uma expectativa pessimista do mercado em relação à alta do petróleo. Isso aí se acelerou muito, principalmente aí com a interrupção aí de fornecimento, né, na Rússia, pela situação de guerra e por empresas também bloqueando suas atividades na Rússia por conta
da decisão do presidente Vladimir Putin de invadir a Ucrânia, isso tudo fazendo com que a oferta e demanda se descase novamente, e por isso temos uma realidade bem distinta e bem mais acelerada do que era o imaginado. Vale a pena continuar acompanhando todos esses indicadores. Continuando a olhar para alguns indicadores aqui, o índice VIX, que é o famoso índice do medo, que mede a volatilidade do mercado de renda variável, e sempre reforçamos que quanto maior o risco, maior a oscilação, e acima dos 20 pontos sempre é mais difícil aí de prever os próximos passos também e o tamanho da oscilação do índice VIX, né, do mercado de renda variável. Já há alguns dias aí o índice VIX se mantém acima dos 30 pontos, né, oscilando aí próximo dos 30, um pouco acima, e assim por diante. Ontem, dia 1º, o fechamento do índice VIX foi de 33,32 pontos, uma alta de 10,51%. Olhando para metais futuro, como todas as outras commodities, eles estão também em um período de valorização. Olhando aí para fechamento no fim de março de 2022, o ouro futuro já chega aí a 1.942 dólares e 40 cents, forte alta. Alumínio futuro continua também em alta, chegando aos 3.549 pontos, e o ferro refinado aí próximo dos 144 dólares a tonelada, 143 dólares e 45 a perspectiva para fechamento no fim de março de 2022. Olhando um pouquinho aí também para o fechamento do mercado brasileiro na sexta-feira, dia 25. As principais altas aí ficaram por conta de CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, que subiu 6,81% a R$ 25,10. 3R Petroleum, também as ações ordinárias subindo 5,64% na sexta-feira a R$ 33,88. Vale 3 também subindo 5,41% e chegando a R$ 92,28. Gerdau GGBR4 subindo 4,86% a R$ 25,46. E Carrefour Brasil CRFB3 também subindo 4,10% a R$ 19,05 na sexta-feira, dia 25. Olhando um pouquinho para as principais baixas, no fechamento na sexta também tivemos Qualicorp caindo 7,15% a R$ 12,86. LWSA3 Local Web caindo 6,90% a R$ 9,99. CCR caindo aí 5,24% a R$ 11,76. Cogna COGN3 também caindo 4,64% a R$ 2,26. E o GPA3 Ultrapar caindo 4,20% a R$ 14,81. Esse foi o fechamento das ações na sexta-feira, dia 25. Olhando um pouquinho para indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, né? Apesar de ser quarta-feira, mas vale a pena ficar de olho na divulgação do Boletim Focus. Devido ao feriado na segunda não tivemos essa divulgação, então ela é divulgada no dia de hoje. Vale a pena ficar de olho nessa expectativa aí dos economistas das instituições financeiras em relação aos próximos passos de taxa de juros, inflação, moeda e crescimento do PIB, principalmente com essa nova realidade aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje também tem nova divulgação aí do fluxo cambial estrangeiro, importante aí para continuar analisando essa confiança do investidor nos ativos brasileiros. E olhando um pouquinho aí para o setor internacional, para o ambiente internacional, alguns indicadores importantes para ficar de olho. Hoje temos aí o desemprego na Alemanha, que é divulgado também nas primeiras horas do dia. Temos a reunião da OPEP lá nos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre a produção diária de petróleo, principalmente nesse momento de forte alta no valor do petróleo, principalmente por descasamento em relação à oferta e demanda. Temos também o índice de preços ao consumidor, ou seja, a inflação na zona do euro, também um ponto que preocupa com todo esse cenário e tudo aquilo que já estávamos vivendo. Então também vale a pena ficar de olho nesse indicador que pode apontar os próximos passos do Banco Central Europeu. Também hoje nós temos a apresentação do orçamento anual lá no Reino Unido, variação de empregos nos Estados Unidos,
o índice ADP de variação de empregos e o estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que também é divulgado no dia de hoje e também pode auxiliar aí nesse momento aí de oferta e demanda descasado, onde o preço aí tem disparado nos últimos dias. Olhando também um pouquinho aí para aquilo que pode mexer com o mercado, olhando para a política nacional, né, e internacional, aqui no Brasil, alguns pontos da política que podem interferir no mercado. Temos aí durante todo o fim de semana e o feriado os pré-candidatos à presidência da República definindo aí suas equipes jurídicas para as eleições de 2022, que com certeza impactam fortemente o ambiente econômico e financeiro brasileiro. E também com diversos candidatos aí, né, os pré-candidatos repudiando aí a guerra na Ucrânia e cobrando, pressionando o atual presidente Jair Bolsonaro para defender a soberania do governo ucraniano. Isso também tem causado bastante polêmica aí durante todo o final de semana e durante o feriado, e deve continuar no restante dessa semana essa pressão para que o presidente Jair Bolsonaro, que recentemente viajou até a Rússia para reuniões com o presidente Vladimir Putin, e ele defende então aí a soberania do governo ucraniano e condene a guerra. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Olhando um pouquinho também para as casas, Câmara e Senado, né? Na Câmara, o presidente Arthur Lira já começa a atuar principalmente para sua reeleição como deputado, mas também olhando aí para se manter à frente da casa no próximo governo, indiferente de qual governo venha a assumir. Então também temos aí uma negociação que já se inicia nos bastidores e muita movimentação pode acontecer por conta aí desses desdobramentos. Também vale a pena então ficar de olho. Alguns analistas políticos olham aí para esse momento de guerra entre Rússia e Ucrânia podendo fortalecer aí uma terceira via nas eleições presidenciais. A gente sempre fala sobre essa possível terceira via que era tão esperada pelo mercado e que até então não despontou. Alguns cientistas, lembrando, não existe nenhum consenso, mas alguns cientistas políticos acreditam aí que o enfraquecimento do atual presidente Jair Bolsonaro e também aí do ex-presidente Lula aí por conta aí de negociações e falta de apoio aí, no caso do presidente Bolsonaro, a soberania da Ucrânia, e no caso do ex-presidente Lula, de apoio aí a governos totalitaristas, né, que alguns reforçam essa realidade aí de outros mandatos do Partido dos Trabalhadores. Isso pode abrir um pouco de espaço aí para crescimento dessa terceira via e quem sabe ela se consolidar com um dos atuais candidatos ganhando um pouco mais de espaço, um dos pré-candidatos. Também vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. Tem ainda um longo caminho até as eleições presidenciais de 2022, mas obviamente todo movimento acaba impactando bastante o mercado. E em meio aí a discussões e um discurso aí de estado de união lá nos Estados Unidos, juntamente com o governo, com o combate à guerra na Ucrânia, o presidente Joe Biden aí começa a ser vencido por um país ainda muito dividido, democratas e republicanos com opiniões e caminhos muito distintos, e ele tentando buscar um pouco de consenso. Obviamente o que acontece aí no governo dos Estados Unidos acaba impactando não só o mercado norte-americano, mas o mercado global. Estamos falando aí da maior potência atualmente do mundo, e nesse momento de divisão também isso pode impactar o restante das economias. Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos, enquanto o presidente Joe Biden aí tenta buscar um pouco de união dentro dos Estados Unidos e usando muito esse discurso agora da guerra na Ucrânia, mas ainda com pouca efetividade. Então vale a pena acompanhar o restante dessa semana e os desdobramentos para as próximas. Olhando um pouquinho para a economia e alguns pontos que podem impactar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Óbvio, teremos um impacto maior no dia de hoje pelo mercado fechado aqui no Brasil durante 2 dias, então teremos aí uma ressaca, né, vinda dos mercados internacionais, que pode impactar um pouquinho mais
do que o normal o mercado brasileiro, mas um dos pontos a ficar de olho aí durante o restante dessa semana é o preço do petróleo, que já se aproxima na negociação à vista dos $110 e preocupa a questão da inflação global, né? Lembrando, o petróleo aí no mundo inteiro foi um dos grandes responsáveis, um dos grandes vilões aí em relação à inflação no último ano. Quando falamos de Brasil, quase 40% da inflação no ano passado veio dos transportes, então isso acaba também impactando e trazendo um pouco mais de preocupação nesse momento aí, com o petróleo aí já próximo dos $110. Mesmo em meio aí à Agência Internacional de Energia, a IEA, lá nos Estados Unidos, tendo liberado aí 60 milhões de barris de petróleo que estavam em estoque aí de diversos países, ainda não conseguimos ver uma redução no preço da commodity e, óbvio, isso pode impactar de diversas formas a economia e o mercado brasileiro. Óbvio, algumas ações de petroleiras, como o caso da Petrobras, podem se valorizar nesse sentido, mas temos muitos outros pontos aí que podem ser impactados negativamente por essa alta repentina aí no preço do barril de petróleo. Olhando ainda para essa questão não só de petróleo, mas de todas as commodities, né? Vimos aí inclusive a negociação de ferro refinado futuro, ouro, entre outros. As commodities de forma geral, elas chegaram aí na sua maior alta desde 2009, inclusive aí commodities como trigo, né, também, e outros alimentos também subiram bastante nos últimos dias por conta da situação entre Rússia e Ucrânia, e alguns especialistas reforçam que as commodities e também os juros mais altos é o que vai manter um pouco mais as moedas e o mercado aqui na América Latina, né, impedindo uma desvalorização maior dessas moedas. Lembrando, quando há qualquer problema como o que nós vivemos nesse momento, os investidores buscam uma moeda forte, no caso aí o dólar norte-americano, ou podem buscar reserva de valor no ouro, né, que também é uma possibilidade, mas normalmente busca-se uma moeda mais forte, e aí voltam a ter aquela questão de oferta e demanda descasada, muitas pessoas comprando dólar, vai diminuir a quantidade de dólares no mercado e vai aumentar. Isso aí pode também prejudicar as moedas do Brasil e de outros países da América Latina, mas de acordo com analistas e especialistas, algumas dessas moedas e os mercados devem se manter, principalmente por conta dessa alta nas commodities, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também. Para alguns especialistas também, aqui no Brasil nós temos um juro de longo prazo mais aderente à realidade, o que também deve manter investidores por mais tempo. Óbvio, esse é um ponto aí que vale a pena ficar de olho, inclusive aí na continuidade aí dessa entrada de recurso estrangeiro, como nós temos divulgação no dia de hoje, e as próximas divulgações aí de fluxo cambial estrangeiro, que devemos ficar de olho principalmente para ver se isso se mantém ou se temos uma fuga de capital também aqui do país. E a União Europeia e os Estados Unidos querem ampliar aí os bloqueios a bancos russos, e alguns analistas discutem inclusive a possibilidade de os russos já terem resgatado premeditadamente alguns desses recursos antes dos bloqueios, mas isso tudo pode mexer com a economia global e também o mercado aqui no Brasil. Lembrando aí, a maioria dos bancos russos, cerca de 10 instituições financeiras aí já tiveram seus bloqueios interbancários do código SWIFT feitos aí por outras instituições. Temos também outras sanções que já pesaram bastante por lá e a guerra ainda continua, então certamente esse novo bloqueio ou talvez novos bloqueios possam aí impedir que a guerra siga por muito mais tempo, mas obviamente isso vai ter um impacto muito grande para países aí que venderam para a Rússia e não poderão receber, e também para países aí que na teoria compravam da Rússia, né? E agora também não conseguem, inclusive tem toda a preocupação na Europa por conta do fornecimento de gás e também de petróleo. Continuando e olhando um pouquinho aqui para o ambiente corporativo e alguns dos desdobramentos que podemos ter aí no dia de hoje e nas próximas semanas. Já vivíamos aí uma realidade de logística internacional bem complicada por conta aí da falta de containers, diversas situações de atrasos, inclusive aí em alguns navios, que já estava normal por conta da pandemia. Já tínhamos esses atrasos normalmente. Agora algumas preocupações por conta da guerra vêm aí
dentro do setor de logística aérea, visto que o espaço aéreo russo não está mais sendo sobrevoado. Isso, obviamente, acaba atrasando algumas rotas e aumentando o custo. Aumentando o custo, esse custo é repassado e temos automaticamente a inflação ao produtor e inflação ao consumidor posteriormente. A logística marítima, né, que já estava um pouco também mais complicada naquela região, desde a semana passada, onde os navios não estavam mais passando na região ali da Rússia. Também tivemos aí diversos portos, né, a nível global não permitindo que navios russos atracassem, né, nos seus portos. Então também aí suspendendo todo esse comércio aí da Rússia com o restante dos países, mas isso também causa um pouco mais de escassez na questão de rotas, containers e navios disponíveis. Isso acaba obviamente afetando o setor e a gente sempre reforça aqui que não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí notícias aqui que podem obviamente impactar o mercado financeiro como um todo. Alguns especialistas também acreditam que algumas fusões ou M&As, né, aquisições na área de shopping centers, também pode mudar aí a competitividade e os rumos do setor no ano de 2022. Já houveram algumas conversas, inclusive no início desse ano, nada concretizado, mas os especialistas acreditam que pode haver uma grande mudança nesse sentido, e esse é um ano também muito propício, né, a M&As, a aquisições ou fusões, como já falamos diversas vezes aqui. Empresas que estão melhor de caixa aproveitam os momentos de crise ali com dificuldade de outras empresas buscarem crédito ou até mesmo abrirem capital para fazer aquisições e fusões através de empresas aí que não estão com o caixa tão reforçado e agora passando por um período longo de crise acabam tendo dificuldades. Essa também pode ser uma realidade aí para o setor de shopping centers. Hoje é um dia que nós não temos divulgação de balanços do quarto trimestre de 2021. Os balanços voltam a ser divulgados a partir da próxima segunda-feira e trazemos aí os principais balanços também aqui no nosso Morning Call, mas os resultados do quarto trimestre, apesar de terem já movimentado bastante alguns setores, têm mostrado aí que os custos, ou seja, diretamente a inflação, impactou bastante no resultado final do quarto trimestre de 2021 da maioria das empresas, e também já existe uma grande preocupação para o resultado aí do ano de 2022. Em breve temos divulgação do balanço aí do primeiro trimestre, né, que acaba sendo muito rápido, muito próximo da divulgação do balanço do quarto trimestre do ano anterior, e isso já começa a trazer uma preocupação para os mercados, mas continuamos aí olhando para isso e primeiramente olhando aí para a divulgação do quarto trimestre, que retoma então a partir do dia 8 da próxima segunda-feira. Olhando ainda para o setor de commodities, a China aí tem tentado segurar o preço do minério de ferro, principalmente na bolsa de Dalian, mas com pouca eficiência. Essa também é uma das commodities que pode mexer bastante aí com o setor, não só de mineração, como outros setores de siderurgia aqui no país e também em outros países, reforçando, não é recomendação de compra ou venda, apenas notícias que podem impactar alguns setores aqui no país e no mercado financeiro como um todo. Tivemos também na sexta-feira, quase no apagar das luzes, o governo aí confirmando a redução no IPI para o setor automotivo, um setor aí que já sofre bastante aí por conta da pandemia, né? Tivemos aí empresas, né, montadoras fazendo layoff, aquela suspensão temporária aí dos contratos de trabalho. Também tivemos férias coletivas, temos a questão de chips e semicondutores aí que estão em escassez, o que levou aí a uma redução muito grande na produção de veículos novos, e alguns especialistas acreditam que essa redução do IPI é uma medida muito paliativa e não deve ter grande interferência no setor, principalmente porque o custo final do veículo para o consumidor, mesmo com a redução do IPI, que ficou aí próximo de 20%, deve ficar entre 1 e 3,5% o custo aí menor dos veículos. Então também deve ser ainda um ano muito difícil para o setor automotivo, né? Inclusive já falamos algumas vezes aqui que algumas montadoras do setor planejam não aumentar, mesmo com a normalização aí de chips e semicondutores, não aumentar a produção e aproveitar fazer valer um pouco aí da lei de oferta e demanda para garantir preços um pouco maiores. Agora já são 6h23 da manhã.
Olhando um pouquinho aí para abertura e para fechamento de mercado, temos as bolsas asiáticas fechadas. A China fechou às 5h30 da manhã, diferente aí da leve alta no dia de ontem. China caiu 1,05%, a bolsa por lá já chegou a 13.346 pontos no fechamento, obviamente ainda muito impactada pela questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bolsa Nikkei no Japão, que ontem subiu um pouco mais, próximo de 1,20%, fechou às 3 horas da manhã com uma queda de 1,68% a 26.393 pontos, também perdendo aí, né, as mínimas da Bolsa Nikkei aí de mais de um ano, toda a alta então do último ano da Bolsa Nikkei, perdendo-se aí nas últimas semanas por conta desse cenário e dessa incerteza. Olhando um pouquinho para a abertura dos mercados, de forma geral os mercados não têm uma definição desde as primeiras horas do dia. Bolsas europeias operam algumas em alta, outras próximo da estabilidade e algumas em queda, e o pré-market dos Estados Unidos também muito semelhante. Olhando para números, o DAX na Alemanha aí cai 0,90 nesse momento, o CAC na França cai 0,70 e no Reino Unido temos uma alta de 0,70 às 6h25 da manhã. Lá nos Estados Unidos, no pré-market das bolsas, as bolsas próximo da estabilidade, S&P 500 sobe 0,10, Nasdaq está subindo 0,05 e o índice S&P 500 está num 0 a 0 nesse momento, às 6h25, ainda sem uma definição específica para os mercados, uma expectativa, obviamente, de muita oscilação, alguns dos indicadores de inflação aí podendo impactar bastante os mercados, mas muito mais aí a questão das commodities e da guerra na Rússia e na Ucrânia, que ainda as sanções aí podem trazer um pouco aí de amenização para a queda do dia de ontem e talvez ter um cenário diferente aí para o dia de hoje, dia 2 de março de 2022. Olhando um pouquinho para o índice Bovespa, a tendência do índice Bovespa é seguir as bolsas internacionais, mas lembrando, tivemos 2 dias de mercado fechado, então podemos aí sofrer um pouco aí dessa avalanche que veio do exterior na segunda e na terça-feira, e por aqui também as bolsas só abrem, os mercados só abrem aí a partir das 13 horas, o que também pode ter um impacto grande ainda no mercado, principalmente com uma redução grande de liquidez, e na sexta-feira nós fechamos ali com uma leve alta, mas muita gente abandonando as suas posições também para evitar toda essa movimentação. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para esse olhar de fechamento do mercado no dia de hoje, trazendo também o que pode continuar impactando o mercado durante a semana. Por isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, ativa o sininho aí para ficar atento a todas as nossas publicações. Um bom restante de semana, bom trabalho e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.